Você já se sentiu rejeitado por Deus, enquanto outros são abençoados? Essa dor, a inveja, foi a raiz do primeiro assassinato. O erro fatal de Caim não foi sua oferta, mas um segredo em seu coração. Um erro que pode estar operando em sua vida hoje. Fique até o final para descobrir o que Deus realmente rejeitou e como garantir que sua entrega seja aceita. Se este conteúdo é para você, se inscreva agora para não perder o que Deus tem para te revelar. Vamos começar. Vamos juntos abrir as páginas sagradas e voltar ao começo de tudo, logo ali, depois do portão fechado do Éden. Imagine a cena. Adão e Eva, nossos primeiros pais, agora sentindo o peso do mundo em seus ombros, mas também a semente da esperança no ventre de Eva. É nesse cenário de recomeço e de saudades do paraíso que nascem os protagonistas da nossa conversa de hoje, Caim e Abel. Essa não é apenas uma história bíblica qualquer. É o relato fundamental que encontramos em Gênesis 4, um verdadeiro estudo bíblico sobre a natureza humana. Os filhos de Adão e Eva não eram apenas irmãos. Eles representavam os dois primeiros caminhos que a humanidade poderia seguir. Pense em Caim, o primogênito com as mãos na terra, um homem que sentia o pulso do solo. Ele era o agricultor. Sua vida era um ciclo de plantar e colher, dependendo do suor do seu rosto e da resposta do chão, uma lembrança constante das consequências do pecado de seus pais. Ele era, de certa forma, a imagem da labuta e do esforço humano para dominar a natureza que agora se mostrava por vezes hostil. Agora, olhe para o lado e veja Abel. Abel, um espírito diferente. Ele era o pastor, e sua vida era um balé constante com suas ovelhas. Ele não arava a terra, ele guiava, protegia e cuidava de vidas. Sua conexão não era com o pó, mas com o pulsar do coração de seu rebanho. Essa rivalidade entre irmãos, que mais tarde se tornaria tão trágica, talvez tenha começado aqui, nessas vocações tão distintas que moldaram suas almas. Um era o agricultor, o outro, o pastor, mas essa dinâmica entre o agricultor e pastor era mais do que profissional. Eles eram a personificação de duas formas de servir e de se relacionar com a criação. Essa dualidade é uma das mais profundas lições da Bíblia que podemos extrair dessa passagem do Antigo Testamento. Não era apenas sobre trabalho, entende? Era sobre identidade, sobre como cada um se via diante de Deus e do mundo. Um olhava para baixo, para a terra que trabalhava. O outro olhava ao redor, para as vidas que protegia. Essa diferença, que parece tão pequena, foi a semente de tudo o que estava por vir, um prelúdio para o primeiro grande drama da humanidade. Essa dinâmica familiar inicial é a chave para desvendar todo o mistério que se segue. Não podemos simplesmente pular para o conflito sem entender as fundações. Os filhos de Adão e Eva carregavam em si o legado de uma glória perdida e a dura realidade de um mundo novo. Cada amanhecer para Caim era um desafio de arar e semear, enquanto para Abel era um chamado para guiar seu rebanho aos pastos mais verdes. Essa diferença fundamental entre as vocações iria definir o ato de adoração de cada um, o momento em que eles se apresentariam diante do Criador para oferecer o melhor de si. E é exatamente nesse ato de entrega, nesse sacrifício a Deus, que o coração de cada um seria revelado. A forma como eles escolheram honrar a Deus não foi um mero detalhe, foi o reflexo direto de suas vidas, de suas prioridades e, crucialmente, da condição de suas almas. A história de Caim e Abel nos ensina, desde o início, que Deus não olha apenas para o que damos, mas para quem somos quando damos. E essa verdade nos prepara para o momento decisivo que mudaria tudo. E então, chegamos ao momento que define tudo, o ponto de virada nesta história bíblica. Chegou o tempo de adorar, de se apresentar perante o Criador. Imagine a cena. Caim, o robusto agricultor,
se aproxima com os frutos de seu trabalho árduo. Ele traz ao altar a oferta de Caim, uma porção da sua colheita. Olhando de fora, parece um gesto nobre, não é mesmo? Afinal, ele está oferecendo o resultado do seu suor, aquilo que a terra lhe deu. No entanto, o livro de Gênesis 4 nos convida a olhar mais fundo. A questão que ecoa através dos séculos é: qual era a atitude em seu coração? Será que ele trouxe o melhor do que tinha, as primícias, ou apenas cumpriu uma obrigação religiosa, entregando algo que era simplesmente o suficiente? Muitas vezes em nossa caminhada corremos o risco de fazer o mesmo. Entregamos a Deus uma adoração formal, uma oração apressada, um tempo que sobrou no nosso dia. A oferta de Caim se torna um espelho, um alerta sobre a adoração que brota da obrigação e não da devoção. É uma das primeiras e mais poderosas lições da Bíblia sobre a intenção do coração no sacrifício a Deus. Em seguida, vem Abel. O texto sagrado diz que ele, por sua vez, fez diferente. Como pastor, ele sabia o valor de cada vida em seu rebanho. Abel não trouxe qualquer animal. Ele trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Pense nisso. Ele selecionou o melhor, o mais valioso, o que representava o futuro e a prosperidade do seu sustento. A oferta de Abel era um sacrifício a Deus que envolvia o derramamento de sangue inocente, um princípio que ecoaria por todo o Antigo Testamento, apontando sutilmente para o sacrifício supremo que um dia viria. Em Hebreus 11:4, o Novo Testamento nos dá uma pista, dizendo que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Aí está o segredo. Não era sobre os produtos em si, mas sobre a fé que motivava a oferta. Abel entregou com um coração cheio de reverência e confiança, reconhecendo que tudo pertencia a Deus. Ele deu o seu melhor, porque cria no melhor de Deus. Esta é a essência da adoração que agrada ao Pai. Uma entrega total, baseada na fé e no amor, e não apenas no cumprimento de um rito. E como Deus respondeu? O texto é direto e, para Caim, devastador. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a oferta de Caim não atentou. Pronto. O veredito divino foi dado. A fumaça do sacrifício de Abel subiu aos céus, um sinal de aceitação, enquanto a de Caim, podemos imaginar, se dissipou no chão. A rejeição divina não foi um ato de favoritismo arbitrário, foi um reflexo da onisciência de Deus, que sonda mentes e corações. Ele viu a fé de um e a formalidade do outro, e é aqui, neste exato instante, que a semente amarga do mal começa a germinar. A aceitação do irmão não gerou em Caim um desejo de aprender ou de se corrigir, mas sim uma porta aberta para os piores sentimentos. As consequências do pecado que já habitava o mundo encontraram um terreno fértil no coração de Caim. A alegria de Abel se tornou o gatilho para a inveja e o ciúme de seu irmão. A luz no rosto de um provocou as sombras no semblante do outro, preparando o palco para a terrível advertência que Deus faria a seguir. Observe agora, com muita atenção, o que acontece no coração de Caim. O texto em Gênesis 4 é sutil, mas profundamente revelador. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. A rejeição divina não produziu nele humildade ou um desejo de buscar a Deus para entender. Não. Ela regou a semente amarga que já existia ali, o legado do pecado original. A inveja e o ciúme brotaram com uma força avassaladora. Olhe para o rosto de Caim. A alegria se foi, a paz se esvaiu e em seu lugar surgiu uma nuvem escura de ira. Ele não olhou para dentro de si, para sua própria oferta. Ele olhou para o lado, para o sucesso de seu irmão Abel e o odiou por isso. Quantas vezes em nossa própria jornada não caímos na mesma armadilha? Vemos a bênção na vida do outro e, em vez de nos alegrarmos ou buscarmos a nossa, permitimos que a inveja envenene nossa alma.
A história de Caim e Abel é um espelho que reflete as mais perigosas consequências do pecado, a incapacidade de celebrar a vitória do próximo. Este é um estudo bíblico sobre a anatomia do ressentimento, uma das mais tristes lições da Bíblia. Mas veja a beleza e a profundidade do que acontece em seguida. Deus não abandona Caim à sua própria amargura. Pelo contrário, ele se aproxima. Aqui vemos a face da justiça e misericórdia divinas em perfeito equilíbrio. Em um ato de pura graça, Deus vem até Caim e pergunta, como um pai preocupado, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Pense no poder disso. O Criador do universo para, a fim de dialogar com um coração cheio de ira. Ele não o acusa, ele o questiona, convidando-o à reflexão. Essa é uma das mais belas passagens de todo o Antigo Testamento, pois nos mostra um Deus que se importa com nossos sentimentos e nos dá a chance de nos corrigirmos antes de cairmos. Ele está, na prática, oferecendo a Caim uma saída, uma oportunidade de confessar sua inveja e mudar de rota. Deus está dizendo, eu vejo você, Caim, eu vejo sua dor e sua raiva, mas esse não precisa ser o seu destino. Essa intervenção divina é uma prova de que, mesmo diante do nosso pior, a misericórdia de Deus sempre nos oferece uma ponte. E então vem a advertência, que é talvez uma das frases mais importantes de toda a Bíblia para a nossa vida diária. Deus diz a Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, eis que o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Uau, que revelação poderosa! Deus personifica o pecado como uma fera faminta, agachada, pronta para dar o bote. Ele está nos dizendo que a tentação sempre estará por perto, espreitando. Mas a parte final é a chave de tudo. Sobre ele deves dominar. Deus deu a Caim a responsabilidade e a capacidade de escolher. Ele não era um fantoche do destino ou da sua inveja. Ele tinha o poder de dizer não àquela fera. A decisão era inteiramente sua. A história bíblica de Caim e Abel se torna aqui uma lição universal sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Deus nos adverte, nos aconselha, nos mostra as consequências do pecado, mas no fim, a escolha de dominar o mal ou ser consumido por ele é nossa. E a escolha que Caim estava prestes a fazer selaria para sempre o seu nome na história. Agora, a advertência divina paira no ar, ignorada. A fera do pecado, que antes apenas espreitava a porta, foi convidada a entrar. E ela tomou conta de tudo. O que se segue é o ápice trágico de toda esta história bíblica. O texto de Gênesis 4 nos conta que falou Caim com o seu irmão Abel. Preste atenção a esse detalhe arrepiante. Não foi um ato de fúria cega e instantânea. Houve uma conversa, houve um convite. Vamos ao campo. A inveja e a ira que consumiam Caim agora se transformaram em algo muito mais frio e calculado. A premeditação. Ele dissimulou, escondeu a escuridão de seu coração atrás de palavras fraternas para levar seu irmão a um lugar isolado. Esta é uma das mais dolorosas lições da Bíblia. O pecado não apenas nos corrompe por dentro, mas nos transforma em atores, capazes de enganar aqueles que mais nos amam. Caim teve a chance de dominar o mal, mas em vez disso, ele se tornou seu servo, planejando o que viria a ser o primeiro assassinato da humanidade, o primeiro e mais infame fratricídio. Então, no silêncio do campo, longe dos olhos dos pais, a tragédia se consuma. Levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pause e sinta o peso dessas palavras. Pela primeira vez, uma vida humana, criada à imagem de Deus, é deliberadamente tirada por outra. O vínculo mais sagrado, o do sangue e da irmandade, é rompido da forma mais brutal. O sangue inocente de Abel encharca a terra, um grito silencioso que mudaria para sempre a história da criação. Este não é apenas um crime, é a materialização física das consequências do pecado.
Tudo o que era apenas uma semente de desobediência no Éden, agora floresce em sua forma mais hedionda: a violência e a morte. O fratricídio cometido por Caim não foi apenas o fim da vida de Abel. Foi a inauguração de um ciclo de violência que, infelizmente, marcaria a jornada humana. A história de Caim e Abel deixa de ser sobre ofertas e passa a ser sobre vida e morte, sobre a responsabilidade de nossos atos. O ato está feito. O silêncio que se segue deve ter sido ensurdecedor para a alma de Caim. O irmão que ele invejava agora jazia sem vida a seus pés. Aquele momento de ira cega passou, e o que ficou foi a realidade irreversível do primeiro assassinato. Ele podia ter pensado que, ao eliminar a fonte de sua inveja, encontraria paz. Que engano terrível! Ele não eliminou o problema. Ele se tornou o problema. Ele agora era um assassino. Aquele sangue inocente no chão não ficaria quieto. Como o próprio Deus diria mais tarde, aquele sangue tinha uma voz, um clamor que subia da terra diretamente ao trono do Criador. O pecado não pode ser escondido. O fratricídio não foi um segredo entre Caim e a terra. Foi um evento cósmico, uma afronta à ordem divina da vida. E Caim, agora sozinho no campo com o peso do seu crime, estava prestes a descobrir que, embora seu irmão não pudesse mais falar, o próprio Deus viria em busca de respostas. A confrontação era inevitável. Após o silêncio ensurdecedor do primeiro assassinato, uma voz rompe a quietude. É a voz de Deus. Assim como ele caminhou pelo jardim procurando por Adão, ele agora busca por Caim. E a pergunta que ele faz é uma das mais penetrantes de toda a história bíblica. Onde está Abel, teu irmão? Vamos analisar a profundidade disso. Deus, em sua onisciência, sabia exatamente onde Abel estava. O corpo de Abel jazia no campo e seu espírito já havia retornado ao Criador. A pergunta não era um pedido de informação, era um convite à confissão. Era um ato de justiça e misericórdia, dando a Caim a oportunidade de se arrepender, de quebrar o ciclo de engano e assumir a responsabilidade por seu ato terrível. Deus estava abrindo uma última porta para a honestidade, para que Caim pudesse começar a lidar com as consequências do pecado através da verdade. A pergunta não era sobre a localização de Abel, mas sobre a condição de Caim. A resposta de Caim, no entanto, revela o quão fundo ele havia caído na escuridão. Sua réplica se tornou infame e ecoa até hoje em qualquer estudo bíblico sobre responsabilidade. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Que audácia, que desafio! Em uma única frase, Caim mente, se isenta e demonstra um desprezo sarcástico pela sua relação fraterna. A pergunta retórica, sou eu guardador do meu irmão? É, na verdade, a confissão de seu fracasso moral. Porque a resposta óbvia no plano de Deus é sim, você é. Sim, somos todos guardadores de nossos irmãos e irmãs. A tentativa de Caim de se esquivar da responsabilidade pelo fratricídio apenas expôs a dureza de seu coração. Ele não sentia remorso, apenas o desejo de se proteger. Esta passagem de Gênesis 4, que narra a história de Caim e Abel, nos ensina que o pecado não apenas nos leva a fazer o mal, mas também a negar a própria essência do bem, que é o cuidado mútuo. A paciência divina, então, chega ao seu limite. A porta da misericórdia, que estava aberta na pergunta inicial, agora dá lugar à clareza da justiça. Deus responde à evasão de Caim com uma verdade inegável. Que fizeste? A voz do sangue inocente do teu irmão clama a mim desde a terra. Não há mais onde se esconder. O crime não estava oculto. A própria criação testemunhou contra Caim. O sangue inocente de Abel não foi silenciado pela morte. Pelo contrário, encontrou uma voz poderosa que alcançou os céus, clamando por justiça. Esta é uma das mais sóbrias lições da Bíblia. Nossos atos têm um eco eterno. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. A confrontação atinge seu clímax aqui.
A mentira foi exposta, o crime foi nomeado, e o réu, Caim, agora está diante do juiz de todo o universo, sem mais desculpas ou subterfúgios. O veredito era a única coisa que restava, a sentença que definiria o resto de sua vida. Com o crime revelado e a desculpa desfeita, a voz de Deus pronuncia a sentença. E aqui precisamos entender a natureza exata da justiça divina. Deus diz: "E agora maldito és tu desde a terra." Começa então a maldição de Caim. Observe como a punição está diretamente ligada ao pecado. Caim, o agricultor, usou a terra como palco para seu fratricídio e a manchou com sangue inocente. Como resultado, sua conexão com a terra é quebrada. Deus decreta que quando ele a lavrasse, ela não lhe daria mais a sua força. O trabalho que antes definia sua identidade agora se tornaria uma fonte de frustração e esterilidade. Mas a maldição vai além. Caim é condenado a ser um fugitivo e errante. Ele é sentenciado a um exílio perpétuo, não apenas de um lugar, mas de um senso de pertencimento. Ele perdeu seu lar, sua família e sua paz. Essas são as diretas consequências do pecado. Isolamento e uma vida de inquietação, uma das mais severas lições da Bíblia sobre se desconectar da fonte da vida. Diante da dimensão de sua sentença, Caim parece finalmente desmoronar. Pela primeira vez, ele expressa algo que se assemelha a remorso, mas se olharmos de perto, vemos que é mais desespero e autocomiseração do que arrependimento genuíno. Ele lamenta: "É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará?" Ele não chora pelo irmão que matou, mas por si mesmo. Ele não lamenta o primeiro assassinato, mas o medo da retaliação. Sua preocupação é com sua própria pele. O medo de que o ciclo de violência que ele iniciou com o fratricídio se volte contra ele. Esta é uma visão fascinante da psicologia do pecado que a história bíblica nos oferece. Muitas vezes, o que chamamos de arrependimento é apenas o medo das consequências. Caim, em seu exílio iminente, só consegue pensar em sua própria sobrevivência, revelando um coração que ainda está focado em si mesmo. E é em resposta a esse clamor egoísta que Deus faz algo absolutamente surpreendente, um ato que revela a complexa dança entre justiça e misericórdia. Para proteger Caim da vingança humana, pôs o Senhor um sinal em Caim. Eis a famosa e mal compreendida a marca de Caim. Muitos pensam nela como um símbolo de vergonha, uma cicatriz para que todos vissem seu pecado. Mas o texto de Gênesis 4 é claro. A marca era para que o não ferisse qualquer que o achasse. Era um sinal de proteção divina. Pense na profundidade disso. Mesmo sentenciando Caim à maldição de Caim e ao exílio, Deus, em sua soberania, proíbe a vingança humana. Ele reserva para si o direito final sobre a vida e a morte. A marca de Caim não anula a maldição, mas mostra que a misericórdia de Deus pode operar nos lugares mais inesperados, preservando a vida do pecador mesmo em meio ao seu castigo. Esta é uma das revelações mais difíceis e belas de todo o Antigo Testamento, nos preparando para entender o que acontece a seguir na vida deste homem marcado. E assim, a sentença é selada. O texto de Gênesis 4 nos entrega uma das frases mais melancólicas de toda a Bíblia. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Pense no peso disso. Não foi apenas uma mudança geográfica, foi um divórcio espiritual. O exílio de Caim foi, acima de tudo, uma saída da presença manifesta de Deus, carregando consigo a maldição de Caim em sua alma e a marca de Caim em seu corpo. Ele se dirige para o leste do Éden, para uma região que o texto chama de Terra de Nod. O nome Nod, em hebraico, está ligado ao verbo vagar, ser errante. Ou seja, ele foi morar na terra do inquieto. Que ironia poética e trágica! O homem condenado a ser um fugitivo agora habita um lugar que reflete perpetuamente sua condição interior.
Esta é uma das mais profundas lições da Bíblia sobre as consequências do pecado. Quando nos afastamos de Deus, todo lugar se torna uma terra de exílio e inquietação. Mas Caim, em sua resiliência humana, tenta combater seu destino. O homem amaldiçoado a ser errante decide criar raízes. Ele conhece sua mulher, tem um filho chamado Enoque e faz algo notável: edificou uma cidade. Veja a profundidade psicológica e teológica disso. Em vez de confiar na proteção divina, simbolizada pela marca de Caim, ele busca segurança em muros de pedra. Em vez de encontrar sua identidade em Deus, ele tenta construir um nome para si mesmo, nomeando a cidade em honra de seu filho. O legado de Caim é a fundação de uma civilização baseada na autossuficiência, no engenho humano e na tentativa de se proteger das incertezas da vida sem Deus. Esta parte da história de Caim e Abel oferece um estudo bíblico poderoso sobre a tendência humana, herdada do pecado original, de construir nossos próprios reinos e seguranças, em vez de habitar na dependência do Criador. O legado de Caim, no entanto, se prova ambíguo. Seus descendentes, conforme o relato de Gênesis 4, se tornam pioneiros nas artes e na indústria, música, trabalho com metais, mas também na arrogância e na violência. Basta olhar para seu descendente Lameque, que se gaba de ter matado um homem e declara que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria 77. A semente da ira e do fratricídio floresceu em uma cultura de orgulho e vingança. As consequências do pecado de Caim não morreram com ele. Elas se multiplicaram através de sua linhagem. E assim, o Antigo Testamento estabelece um contraste fundamental que percorrerá todas as suas páginas. A linhagem de Caim, que constrói cidades e confia em sua própria força. E a linhagem de Sete, o filho que nasceu para Adão e Eva após a morte de Abel, através de quem os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A história bíblica de Caim e Abel não é, portanto, apenas sobre 2 irmãos. É sobre os 2 caminhos que a humanidade pode seguir até hoje. A história de Caim e Abel é um espelho para a nossa alma. A pergunta final que ecoa não é para eles, mas para nós. Em qual dos 2 irmãos você se reconheceu hoje? Na fé e na entrega sincera de Abel ou na dor silenciosa da inveja de Caim? Seja honesto consigo mesmo e compartilhe nos comentários qual foi a lição mais forte que você tirou deste estudo. Sua reflexão pode ser a luz que outra pessoa precisa. E se esta mensagem transformou sua perspectiva e você ainda não está inscrito, junte-se à nossa família de fé agora mesmo, clicando em se inscrever e ativando o sininho para não perder nada. Não saia ainda. Continue sua jornada de aprendizado clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, vamos mergulhar em outro tema profundo. Fique na paz. Eu sou o Bíblia Narrada.